Boa noite, família. Viverei quando darei. Eu tô dando boa noite porque hoje é uma quinta-feira e eu tô gravando esse vídeo à noite. Agora é 11h17, mas vocês vão ver só amanhã, antes de meio-dia. Mas eu queria falar, cara, é que a última palavra ela é de Deus. Eu Cara, vou ter que falar de mim de novo, novamente. Os médicos, quando eu tava no hospital, os médicos chegou um ponto tão crítico da minha vida, sabe? Da minha situação lá, que os médicos fizeram uma reunião com a minha mãe, com a minha esposa, onde eles falaram que não tinha mais o que fazer, eu se iria sobreviver só se fosse por um milagre, sei lá, que eles não podiam fazer mais nada. E daí a minha mãe e minha esposa, elas, né, falaram que não era para desligar os aparelhos, que estava mantendo vivo, e elas oraram e, e chegaram lá no outro dia e, tipo, já com uma resposta que realmente não era para desligar os aparelhos. E engraçado que assim que elas chegaram lá no hospital, minutos depois eu voltei. Eles fizeram um teste em mim lá, se eu aguentaria ficar sem um aparelho. Eles fizeram um teste lá e daí eu voltei, fiquei sem o aparelho e, e tipo, depois, agora, né, a minha mãe e minha esposa conta que isso foi, tipo, uma das melhores notícias, né? Porque os médicos já, tipo, meio que já tava falando que eu não teria mais jeito. Que minha mãe e minha esposa era pra, tipo, já garantiu o luto. Mas Deus não queria isso. Deus, ele tinha outros planos. E tem horas, cara, que a gente não precisa de ninguém, não precisa de médico, de amigos. A gente só precisa ter fé, confiar e falar com Deus. E foi isso que minha mãe e a minha esposa fizeram, já que os médicos falaram aquilo, então o que elas poderiam fazer? Somente orar, somente falar com Deus. E Deus falou com elas, cara, esse processo, essa enfermidade não é para morte, é para vida. E, cara, resumindo, eu tô vivo, tô passando por um processo longo, de recuperação, estou, mas o mais importante é que eu tô vivo, que
eu não sou mais o Rony que era no passado, alguns anos atrás. Hoje eu consigo enxergar o mundo, a vida totalmente diferente. Consigo enxergar o processo, como ele está sendo maravilhoso na minha vida, apesar das dificuldades, mas até mesmo nas dificuldades eu tô feliz, eu sou grato por isso, porque eu enxergo que eu só tô, às vezes os problemas vêm, as dificuldades vêm na minha vida, simplesmente é porque eu estou vivo. Porque se a gente não quiser ter problemas, eu enxergo assim, só morto que não tem, entendeu? Problemas, porque é, quem está vivo, a vida é um problema, né? A gente nasce já com problemas para se resolver. Então, tipo, a última palavra ela é de Deus mesmo, porque e sempre vai ser. Se ele, sei lá, determinou na sua vida algo, não fica com medo, não fica com vergonha, não fica preocupado. Se ele falou e já está feito, está mais que cumprido. E podem falar, né, qualquer coisa. Médicos, advogados, juízes podem, sei lá, fazer qualquer coisa aqui nessa terra, mas a última palavra ela é de Deus. Então, e nada e ninguém pode ir contra as vontades de Deus, sabe? Eu fico feliz, maravilhado por esse fato, por essa oportunidade que Deus ele está me proporcionando a ter, sabe, enxergar a vida com os outros olhos, sabe, dar mais valores para os meus filhos, para minha esposa, para minha mãe, para os meus amigos, pessoas ao redor e, enfim, enxergar a vida completamente diferente. Eu estou em recuperação ainda, estou andando igual uma criança que começa a andar, mas eu sou muito grato e sei lá, cara, e se você aí, alguém da família, não sei, tiver passando, alguém tiver passando por algum problema difícil, saiba que de repente aquele problema é só para te fortalecer, é só para te mostrar que você tem um Deus e confiar totalmente nele é mais que necessário, entendeu? Às vezes o homem dá o ponto final na sua vida, mas na verdade quem dá o ponto final é Deus. O homem ele só pensa que que é isso, que é aquilo, mas só Deus que pode determinar o que se é ou não é. Cara, seja grato,
seja grato por acordar, seja grato por você comer o seu arroz com feijão, porque tem muita gente aí no mundo que gostaria de estar de repente acordando, comendo um arroz com feijão, é, brincando com seus filhos, fazendo certas coisas que hoje você faz, independente da dificuldade. Hoje eu sou feliz. Dias atrás eu confesso, eu estava reclamando um pouco porque eu não consigo correr ainda com meus filhos, não consigo fazer certas coisas, mas a gente é ser humano e tipo, durante o dia, sabe, eu fiquei pensando, refletindo que, cara, eu fico com o meu filho de 2 anos sozinho. Eu dou comida para ele, eu dou mamadeira para ele, eu faço ele dormir, eu não brinco de correr, mas eu brinco com outras atividades com ele. E, e eu tava reclamando porque eu não consigo correr. E eu fiquei surpreendido comigo mesmo. Eu tô até brincando com ele de chutar bola, de verdade, de jogar bola, cara. Eu não tô correndo, mas eu fico paradinho ali, fico chutando com a minha perna esquerda, porque o meu lado direito ele foi completamente, sei lá, vou falar, danificado. Não sei se é a palavra. É, só sei que o meu lado direito ainda tá ainda meio que teimoso, entendeu? Inclusive, eu não tô nem assinando, tive que fazer outra identidade, mas pouco tempo agora, eu, depois de várias fisioterapias, eu estou comendo normal, sabe? Porque eu tava comendo igual um pedreiro, sabe? É, Agora eu seguro num garfo normal, na colher normal, pego uma faca. Como eu gosto muito de ler, eu uso muito marca-texto, entendeu? E então eu já estou conseguindo segurar o marca-texto, marcar, e daqui a pouco eu tô escrevendo novamente. Só que enquanto isso eu não estou ainda, e tudo bem. E daqui a pouco eu sei que eu vou estar tanto escrevendo, tanto jogando bola, eh, correndo com meus filhos, dirigindo, porque Deus já determinou na minha vida. Deus ele já determinou o que ele quer sobre mim. E graças a Deus as coisas estão se encaixando. Por mais que tenha algumas tempestades ainda, meio que às vezes parece que alguma coisa tenta te parar, mas aí você pensa e lembra os planos de Deus para você, e que uma tempestade, de repente uma ameaça, uma pessoa querendo te agredir, uma má notícia que você tem na hora que você acorda, isso não vai me parar. Isso não pode te parar, cara. Porque eu sempre lembro o que Deus ele quer para mim, sabe? Então, o gigante pode até tentar me destruir ou te destruir, não sei, mas o Deus que eu sirvo, ele é maior do que qualquer gigante, entendeu? E,
poderia estar falando de verdade a noite inteira, sabe? Porque o que aconteceu comigo é mais que maravilhoso. Eu sou muito grato a tudo isso que está acontecendo, de verdade. Muito grato mesmo a Deus. E eu tenho certeza que algum dia é, as mensagens que eu tô falando aqui, eu sei que não está indo com perfeição, não está saindo com perfeição, mas eu tô fazendo aquilo que Deus quer na minha vida e quem convence é Ele, quem faz a obra é Ele, é tudo é Ele. Eu só sou um mero instrumento e é isso que eu quero ser. E eu sei que alguma hora o que eu tô falando aqui, com de repente, com talvez ignorância, com dificuldade de estar me expressando, porque eu tô aprendendo ainda, mas vai impactar alguém, sabe? A minha história, a minha recuperação, a minha fé, isso vai, sei lá, vai atingir alguém. E eu creio nisso. Eu só estou fazendo o que Deus quer, sabe? O que Ele quer. E um dia eu tenho certeza que meus planos, sei lá, eu quero não ser reconhecido. Eu quero que a palavra de Deus venha atingir um número de pessoas. Eu quero, sei lá, que os jovens é, venham conhecer a palavra de Deus, o amor que Ele tem. Eu quero que casais venham reconhecer que não é por causa de uma briga, por causa de pensamentos diferentes, venham, sei lá, trair um outro, querer se separar, divorciar. Eu quero que um dia que pessoas venham se entregar ao amor que Deus tem para eles. E eu tenho certeza que um dia o amor de Jesus vai impactar tanto esses jovens, esses casais, que tudo vai ser diferente. Tudo. Os pensamentos desses jovens, desses casais, vai ser totalmente reconstruído, sabe? Famílias vão ser reconstruídas, jovens vão sair do mundo das drogas, de repente, da bebida, e vão. Não estou falando um papo de religiosidade, mas não vão fazer seus pais chorarem, sabe? Vão confiar mais naquilo que Deus tem para eles. É isso que eu quero. Não é sobre mim, é sobre o que Deus tem para cada um. E eu poderia estar falando a noite toda. Eu chego a me emocionar quando eu falo assunto de jovens, de casais. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, sabe?
É, eu tô com a meta até o final do ano e peço a força de vocês para que vocês se inscrevam, compartilhem, deixem o like ou sei lá, ou só interajam para que o algoritmo do YouTube venha entender que é o meu canal, o canal que está levando a esperança, que está mostrando a realidade. E muitos precisam dessa realidade. Muitos precisam ouvir alguma positividade, uma palavra de Deus, sabe? Que venhamos interagir, venham ajudar a manter, chegar nessa meta aí, para a gente, desculpa, alcançar mais pessoas que de repente precisam escutar uma pessoa que não sabe falar, que está aprendendo, uma pessoa que ignorante na forma de falar, mas que Deus olhou para essa pessoa e, e falou com essa pessoa que, que ele está passando. Não é para a morte. É somente um, um recomeço. É onde eu não consigo entender, mas daqui a pouco vou entender tudo. E meu Deus do céu. Hoje é o episódio 50, é onde eu estou contando um pouquinho da minha recuperação, um pouquinho da minha fé, um pouquinho da minha história, um pouquinho de esperança, um pouquinho do amor de Deus que é extraordinário, que Ele tem por nós, sabe? E eu nunca ia imaginar que eu iria estar falando essas coisas na internet para pessoas, e nunca ia imaginar que eu estaria gravando um vídeo com 50 dias consecutivos, entendeu? Mas isso só me prova que eu não sei de nada e quem sabe de tudo é Deus e eu só faço o que Ele quer e é isso. Meu nome é Rony, para quem está vendo à noite, uma boa noite, que Deus abençoe. Para quem está vendo de dia, um bom dia, uma boa tarde, que Deus abençoe. E viverei e contarei